Você já pensou no poder que uma ideia tem quando nasce com propósito e se conecta com as pessoas certas? Sou Sheila Aquino, assessora de responsabilidade corporativa e integridade do SESC RJ e pelo SENAC atuamos com a agenda ESG. E também estou como secretário do Comitê ESG da FEComércio e vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher parda de cabelos à altura do ombro com uma camisa manga comprida azul claro. Hoje, o episódio do Tá na Agenda é uma verdadeira celebração da criatividade, da sensibilidade e da ação social que transforma a realidade de verdade. A gente vai conhecer duas iniciativas incríveis que brilharam no nosso desafio ESG 2024 e levaram o prêmio do Pilar Social. E não foi à toa. De um lado, o SESC Duque de Caxias com o projeto Moeda Social, que reinventou a forma de valorizar e estimular a economia local, com foco em dignidade e pertencimento. Do outro, o SENAC Teresópolis, com a Feira do Livro, uma ação que mostrou como o acesso à leitura pode abrir portas, aproximar mundos e fortalecer comunidades. Mas o mais bonito é que tudo isso foi feito com um olhar atento, com uma escuta ativa, com afeto e com um desejo genuíno de fazer diferente. Hoje a gente vai mergulhar nos bastidores desses projetos e ouvir quem fez acontecer e, quem sabe, se inspirar para levar isso para outras realidades. Camila e Bárbara, sejam muito bem-vindas. Peço que façam sua autodescrição e conte um pouquinho de um ponto curioso de vocês. Olá, eu sou a Camila, gostaria antes de me apresentar de fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher negra, estou com os cabelos trançados ruivo até a altura da cintura, uma blusa bege com preto, de manga 3/4, e agradecendo por estar aqui para compartilhar um pouco do que foi esse projeto. Eu sou mãe da Laura, atuo com o projeto SESC Mais Sustentabilidade no SESC Duque de Caxias. E um fato curioso sobre mim, eu já fui colunista de artigos de futebol. Nossa, feminino e masculino. Que bacana, Camila. Seja bem-vinda. Obrigada. Bárbara, me conta. Boa tarde. Obrigada pelo convite. Meu nome é Bárbara Souza. Sou uma mulher branca, cabelos pretos, ondulados. Tô com uma camisa preta de manga longa. Sou mãe do Antônio, que tem 7 anos. Sou mãe atípica. E gosto muito, assim, de arte, de pessoas, de livros. E atualmente eu tô me interessando muito por aquarela, fazendo curso, né, de pintura e dança. Nossa, que bacana, que bom receber vocês aqui. E para a gente começar, conta um pouquinho desse projeto, como ele nasceu nas unidades do SESC e SENAC. Então, o projeto Moeda Social, ele nasce do SESC Mais Social, né, com a analista Elisângela Bandeira. Ele é um projeto em parceria, ele é integrado. E com um olhar sustentável do uso da moeda social, então em parceria com o projeto SESC Mais Sustentabilidade, que é o que eu conduzo. E a gente queria um olhar para conseguir destinar corretamente os resíduos durante os eventos que a unidade faz, mas que também trouxesse uma forma de compra com dignidade, que não fosse só através da doação. Então a gente integrou ele com as peças do guarda-roupa solidário. Então, os usuários, quando traziam esse descarte correto dos resíduos, o uso de garrafinha, que diminui o copo descartável, trazem os recicláveis para a Recicla Machine, do IFES. Uau! Eles recebem as moedas e eles podem depois comprar as roupas que estão disponibilizadas no guarda-roupa solidário. E dependendo do evento, como o Arraiá Sesc, por exemplo, a gente tem algumas prendas, ursos, cadernos que estão disponíveis com a troca da moeda. Então, a gente quer trazer uma autonomia, uma dignidade para essa compra da comunidade e atrelado ao uso sustentável dos resíduos. Que bacana, Camila. E aí você, na verdade, termina gerando esse envolvimento da comunidade com essas peças, inclusive, e dando valor a ela. Exatamente. Encontrando também pessoas que precisam dela, né? E antes que eu esqueça de um detalhe muito importante, trazer as peças para o guarda-roupa também te dá moedas para que você possa adquirir as peças que outras pessoas trouxeram. Então, ele funciona com a doação das peças e com a compra das futuras peças através da moeda social.
Isso é muito bom, porque tem coisa que a gente tem em casa e a gente não sabe Não como, usa né, mais. não usa mais, já faz um tempo e a gente precisa desprender sobre isso. E aí, tendo isso na nossa cabeça de destinação, né, e podendo, inclusive, também receber uma peça que você estivesse almejando, isso é muito bacana, gera isso, né? E a gente já teve casos de peças adquiridas para entrevista de emprego, peças doadas que o pessoal traz roupas infantis e aí trocam as roupas ali. Então, ele foi ampliando, né, e além de algumas prendas que a gente chama quando é arraiar. Outros eventos, como Sesc Verão, né, e coisas do tipo. Mas a gente conversa mais sobre ele durante a nossa conversa. Muito bom. Bárbara, me conta aí, como é que surgiu esse projeto? A Feira de Troca de Livros começou de uma maneira muito despretensiosa. Ela é uma ação comum, assim, que várias bibliotecas fazem. O meu propósito, assim, eu tinha 2 propósitos, né, para desenvolver o projeto. Era, primeiro, diversificar um pouco o acervo, porque nós trabalhamos somente com livros técnicos, né, das bibliografias básicas dos cursos, né, do Senac. Então, a gente não tem livros literários. Então, eu estava pensando, qual a ação que eu posso fazer para estar arrecadando livros e, ao mesmo tempo, também estar fazendo uma ação que gerasse um impacto de incentivo à leitura entre a nossa comunidade ali interna. Então, eu fui ali arrecadando livros durante um período, pedindo ali para os alunos, para os instrutores, né, os funcionários. E aí a gente fez a nossa primeira feira, que foi assim, teve um impacto muito grande, assim, foi muito bem acolhida, assim, por todos, e ela veio, assim, a crescer mais, a ter uma notoriedade quando a gente fez também uma ação do Desafio ASG, o Encontro de Sustentabilidade, que foi com o Sesc, no Hotel Alpina. Quando a gente fez esse encontro, eu estava montando a programação e aí eu falei para minha gerente, eu posso levar a Feira de Livros para lá também? Ela super topou. E aí, quando a gente levou, então a gente teve uma participação maior da comunidade, né? Então, estavam as pessoas que foram para o encontro, a gente teve escolas que foram convidadas e pessoas, né, da comunidade ali, né, que estavam hospedadas no hotel naquele período. E foi, assim, incrível ver as pessoas tendo esse engajamento mesmo em relação ao livro, né? Porque a gente está vivendo uma sociedade assim que a gente está tão distante, né? Está tão dentro das mídias digitais e aí quando você vê o livro físico também sendo ali acolhido, gerando pertencimento, é muito emocionante, muito impactante. Essa questão do livro é muito importante, né? Assim, a gente vê, inclusive, na sua fala, Bárbara, essa construção coletiva, né, que se deu. Quer dizer, a gente não limitar determinados livros, mas você terminou abraçando todos para incremento da biblioteca da unidade, né? Mas o quanto isso é salutar, porque de fato é para a comunidade. E a gente também acredita que deve ter um monte de livro também nas casas que possam, né, na verdade, serem doados e fortalecer essa frente como um todo. E aí, Bárbara, essa questão coletiva, como é que se deu também esse seu projeto? Me conta aí. Então, tem muito a ver com o que você falou, né? A gente normalmente as pessoas têm livros parados, assim, em casa, ou não está lendo, ou já leu, ou é aquela leitura que você desistiu e está parada. Então, a campanha que eu fiz de arrecadação foi nesse sentido, de se você tem um livro parado, mesmo que você não leia, ou que você não goste, traz para doar, pelo menos, para esse livro encontrar um leitor, né, na verdade, traga para virar um ciclo, né? Isso entrar em movimento. Então, assim, a comunidade, ela se viu totalmente envolvida e gerou um pertencimento, né? Eu estou dentro desse projeto, eu estou, né, cada um contribuindo, né, da forma que podia, né, com o livro que tinha. E eu acho que iniciou ali né, foi o ponto de partida para um ciclo ali de uma corrente, digamos assim, né, de
sustentabilidade, de uma economia solidária dentro da unidade. E não gerando custo, né, Bárbara? Veja, a comunidade enxergando no projeto, ela entendendo que pode contribuir tendo dentro de casa, entendendo que aquilo poder ser mais coletivo, né? Num momento tão urgente que é a leitura, né? Com várias faixas etárias sobre isso. Então, é muito bacana, né? Esse envolvimento bacana. Camila, me conta aí. Como é que se deu essa construção ali coletiva, essa escuta ali da comunidade para saber se era aquilo mesmo e se ela se enxergava também no processo? Eu acho que o processo faz parte um pouco do que a Bárbara estava contando, né, com o livro. A gente tinha um anseio, né, dentro do projeto, do Mais Social, através das reuniões, do Rede Comunitárias, que é mais um dos projetos, então assim, ele é bem integrado, que era como que a gente consegue que essas roupas do guarda-roupa solitário, elas não pareçam só como uma doação, em que a pessoa não tem o poder de escolha, não tem poder de compra, e fica se sentindo ali talvez diminuída. Então a gente queria que isso tivesse uma autonomia, tivesse uma escolha, que eles pudessem comprar com dignidade, mesmo que talvez fora do SESC a gente não tenha esse poder de compra dessa forma. Então a moeda nasce dessa escuta do Redes para que essas compras sejam com dignidade, com autonomia, com a escolha da própria comunidade, e atrelado à questão de a gente não ter uma grande geração de resíduos durante os eventos, e estimulando também que as pessoas tragam suas garrafas, tragam, né, descarte correto de resíduos. Então, foi ali de uma maneira orgânica, ele foi integrando cada vez mais. A gente parte de princípios da própria economia solidária, do Banco Social, né, de outras iniciativas que vão nos inspirando para que a moeda aconteça ali na unidade. E a gente teve uma participação na Expo Favela, que teve um impacto social com orientação, com uma escuta empática, uma escuta através da ação educativa durante a Expo Favela, e que depois também os participantes podiam adquirir as roupas do guarda-roupa solidário. Então, assim, a gente levou ele para fora também, né? Como a Bárbara falou, a gente vê o potencial do que a gente está fazendo quando ele sai, porque a gente acaba, às vezes, quando está em casa, a gente não percebe que ele já está tão grande. E aí, quando sai, a gente tem esse impacto de, nossa, realmente está desse tamanho todo e está dando certo. E o pessoal está enganjado e está trazendo. E aí, os nossos usuários que puderam ir ao Expo Favela, que nós levamos também, né? Se sentiram muito privilegiados, que eles falaram, nossa, a moeda que a gente usa está aqui também, num evento desse tamanho. E se reconhecer as doações que eles fizeram. Então, acho que isso tem um potencial e um impacto social sustentável muito, muito grande pra gente. Tem um retorno, né, desse coração quentinho. Quentinho, né? E aí é um pouco do que vocês percebem desse potencial, né? O projeto pode ir mais além, né? Eu ia até fazer essa pergunta assim, então, em que momento vocês viram que o projeto pode ir mais além? Mas aí vocês já terminaram colocando. Eu acredito que é muito dessa devolutiva, né? Não sei se vocês querem falar alguma frase, mas eu acho que vocês comentaram um pouquinho, né? Em que momento vocês perceberam que esse projeto vai muito mais além, né? A gente, pelo desafio do ESG, ele traz esse olhar da sustentabilidade com soluções, né, humanas, soluções ambientais, soluções corporativas. Como é que vocês enxergam os produtos, os projetos de vocês traduzindo nessas frentes sustentáveis? Ambientalmente, né, a gente está falando de economia circular, colaborativa, criativa, então ela tem esse apelo ambiental, né, porque você está fazendo troca, né, você não está gerando mais resíduo, você está criando ali um círculo ali de trocas, de empatia, de acolhimento, de transformação social, porque o livro ele tem esse papel, né, você consegue transformar, né? Você consegue ampliar suas perspectivas, os seus sonhos, né? Dentro do campo social, a gente está falando sobre acesso à leitura, que a gente sabe que no nosso país nem todos têm esse acesso, né? Os livros são caros, então esse projeto ele está trazendo ali para pessoas que às vezes não têm recurso, também ter o acesso ao livro, e é um livro bom, e é um livro que ele quer ler, porque ele vai lá e tem direito a escolher o que ele quer ler. Muito bom. Camila, me conta. Eu acho muito rico, assim, o que a Bárbara traz,
porque eu sou uma leitora super assídua. Inclusive, eu gosto de saber quando chegam os livros novos. Porque eu gosto dos livros, assim, todos novinhos. Eu encapo meus livros, eu não dou eles, porque eles são encapados na minha casa com contact, não saem de lá. E aí, falando dessa troca, né, dessa interação social, eu acho que a moeda traz justamente isso, porque a gente tem a troca através do guarda-roupa, que é a parte social, que a gente traz essa aquisição com a dignidade. Falando de acesso também, porque vão ter peças ali que nem todo mundo vai ter acesso e que talvez não teria essa possibilidade de compra, ou que não vai ter, mas assim, eu escolho usar daqui, comprar aqui, escolho estar nesse espaço, e com o ambiental também, porque a pontuação da moeda, né, a quantidade de moedas que as pessoas recebem, dependem do que elas estão trazendo e de como elas estão descartando. Então, quando elas trazem para a máquina do IFES, elas recebem 10 moedas. Traz para o guarda-roupa, recebe 10 moedas. Descarta correto no evento, recebe 1 moeda. Então, assim, essa campanha, esse engajamento, essa troca com o público vai trazendo para a gente esse potencial, tanto no social quanto no ambiental, porque andam juntos, né? E o limite para o nosso crescimento social, econômico, corporativo é o meio ambiente, é a casa que a gente está. Então, isso sempre caminha junto e a ideia do projeto é essa. Ele é integrado, se eu não me engano, que eu já falei aqui, acho que com 4 ou 5 projetos, com 2 analistas diferentes e mais todos os colegas da unidade que participam também. Então, é um projeto com potencial enorme dentro da equipe e do público, que eles conseguem se perceber nesse engajamento e quais campanhas que a gente promove. E aí, se Sheila me permite, trazendo uma palhinha de 2025, esse ano nós fizemos do Arraiá campanha de doação de alimento e de resíduos. E quem trazia os alimentos já garantia sua moeda para a troca das prendas do Arraiá 2025. Que maravilha! Então, a gente, assim, o projeto ele ainda vai crescendo, ainda está acontecendo e a gente vai se inspirando cada vez mais, muito motivados também pelo desafio 2024. E a gente vai vendo o potencial que o projeto tem de crescer e de ter ainda mais capilaridade. O desafio 2025 já vai ficar de olho aí, né? Isso, tá chegando. Vocês que estão aí para 2025, estamos atentos. Muito bom, Camila. E aí, assim, só pra gente, né, indo já pro finalzinho, o que vocês encontraram de grandes desafios, né? Sempre tem, né? O que desafio é esse maior que vocês encontraram ao longo dessa implantação desses projetos em cada uma das unidades? Eu acho que eu não encontrei, assim, um desafio, assim, de fato. Eu acho que eu encontrei muito mais, assim, acolhimento, muito mais colaboração. Eu acho que a gente ali, assim como a Camila, eu imagino que você tenha presenciado ou ouvido histórias em relação a isso que gerou, assim, um impacto muito grande e vontade, né, de ampliar cada vez mais esse projeto. Eu tive várias pessoas já de idade adulta ou, né, já migrando ali para a maturidade, em que foi a primeira vez que teve acesso a livro. Nunca teve um livro literário. Então, assim, pessoas que, assim, na hora que souberam, nossa, tá tendo feira, não, pegou bicicleta emprestada com um amigo, foi correndo em casa e trouxe, assim, uma montanha de livros para trocar, porque olha que felicidade, livros para trocar. Então, assim, eu acho, assim, que a gente não teve desafio, na verdade, a gente teve presentes ali, situações que fortaleceram o nosso propósito, a nossa vontade de ampliar cada vez mais, né, esse projeto. Que bacana, todo mundo dando as mãos ali, né? Muito bom. Me conta aqui, Camila. Eu tô na linha da Bárbara, assim, a gente também não teve um desafio, uma resistência, assim, da implantação. A gente teve um desafio de aprimoramento, assim, de amadurecimento do projeto, de integra onde, vale quanto, precifica como. Chama no quem? Chama alguém. Né? Chama alguém, não chama. E do entendimento um pouquinho, assim, da comunidade, do que estava acontecendo, de como que eu posso usar. E aí, alinhado também, você vai alinhando com a educação financeira, né? Então,
esses desafios de execução, assim, desse amadurecimento, porque a gente queria integrar com tudo. Então, assim, qual a regra que a gente vai botar? Jogou um guardanapo fora, tá valendo? Tá, não tá? Então, esse amadurecimento do que envolve, tá vamos analisar tudo. Vamos analisar aqui. Tudo, mas de muito acolhimento, né? Tanto da unidade, da gestão e dos colaboradores, mas também do público, que é o nosso objetivo quando a gente está lidando no SESC, está pensando no social, no sustentável. Então, eu tô na linha da Bárbara, assim, muito acolhimento e um projeto muito colaborativo. E esse envolvimento, né, da comunidade com a unidade, vice-versa, e fazendo essa escuta, não tem como errar, né? A gente vai aperfeiçoando cada vez mais e a gente está num mundo de busca de sustentabilidade mesmo, né? O Desafio 2025 vem aí prometendo, e é muito bacana quando a gente, né, vislumbra nas unidades SESC e SENAC esse potencial. Estamos chegando ao final, né? E aí eu queria muito saber de vocês, assim, ou deixar aqui uma frase, alguma recomendação, alguma coisa que vocês queiram deixar de contribuição para os nossos telespectadores. Como a gente tem esse desafio aí agora 2025, né? Todo mundo de olho no desafio 2025 ESG. Eu acho que, assim, eu acho o projeto de vocês, assim, incrível, Camila. E, assim, é muito mais complexo, né? Todo esse sistema que vocês criaram. E aí eu vejo a feira de troca de livros muito mais simples. Mas como ela surpreendeu, assim, a gente, surpreendeu o público, e ela veio a ser premiada. Eu acho que é muito importante a gente falar que a gente não pode subestimar as ideias simples que têm propósito, sabe? A gente pensa assim, não, isso é só uma feira de troca de livros, né? Mas isso, se ela tiver um propósito, né? Se for abraçado pela comunidade, como tem impacto, como tem importância. Então, assim, Desafio 2025, as ideias mais simples, né, podem ser transformadoras, não só para a equipe, mas também para toda a comunidade. Eu também gostaria de agradecer a toda a minha equipe, né, lá da Unidade Teresópolis. Eles são incríveis, são super apoiadores, super engajados, dentro dos desafios, dentro dos projetos, e é muito bom trabalhar com uma equipe que tem uma visão muito parecida, que quer atingir metas, que quer vencer também o desafio. Exatamente. E principalmente tem esse olhar para as pessoas, né, para o ser humano, para esse desenvolvimento, né, colaborativo, generoso e empático. Que bom, Bárbara. Acho que Bárbara já deixou um excelente recado, né, pra gente. Eu acho que o recado que fica do desafio é que as ideias têm potencial. E muitas das vezes a gente faz muitos projetos internos nas nossas unidades, né, com o nosso público, com o nosso engajamento, e a gente às vezes não está vendo o potencial que ele tem de inspirar, de ser replicado em outras unidades, tanto SENAC quanto SESC, porque eu venho aqui, escuto essa experiência da feira de troca de livros, eu posso levar para lá, ela pode levar moeda, assim como as outras iniciativas que ganharam. Então, eu acho que o que fica para a gente de legado para os próximos desafios, né, acreditem no potencial das ideias, né, de todas elas, porque tem engajamento e ninguém faz o que a gente faz. Muito obrigada pela presença de vocês, né? Parabéns pela premiação do Desafio 2024 e estamos aguardando vocês no Desafio 2025. Que aula, meninas! E não sobre teoria, mas sobre prática, sobre entrega, sobre o verdadeiro sentido do social. O que a equipe do SESC Duque de Caxias fez com a moeda social e o que o SENAC Teresópolis vem realizando com a Feira do Livro mostram que quando a gente acredita nas pessoas e trabalha com propósito, o resultado vai muito além dos números. Vai para a vida real, para o cotidiano de quem precisa ser visto e valorizado. Parabéns a todos que participaram do Desafio ESG e principalmente a essas equipes que provaram que o social é sim uma força de mudança. E para você que está nos assistindo, inspire-se, compartilhe, replique, porque se está na agenda é porque faz sentido para um mundo melhor.